Olá pessoal, tudo bem? Acho que para quem não me conhece, meu nome é Abaeté, sou médico radiologista, professor de radiologia. A gente desenvolve alguns canais de comunicação no Instagram Abaeté Radiologia, no YouTube o canal Radiologia Descomplicada e desenvolvemos algumas comunidades no Telegram, onde nós discutimos casos referentes à radiologia e desenvolvemos alguns projetos de ensino voltados para a radiologia e diagnóstico por imagem. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu atuo no ensino médico, na graduação, na residência geral e na residência específica, na minha área, que é a de imagem musculoesquelética, e também cursos de pós-graduação. É um grande prazer receber esse convite aqui do Núcleo MD. São pessoas que eu admiro muito, tanto como profissionais, pelo trabalho sério, ético, competente deles, e também de forma pessoal, né, por todo o caminho que a gente já se conhece há bastante tempo, principalmente o Daniel, eu conheço há mais tempo, já desenvolvemos alguns trabalhos juntos, e sempre, né, pautado aí com muita seriedade, muita ética e muito compromisso e responsabilidade no que ele faz. Então, toda vez que surge uma oportunidade aqui da Núcleo MD convidar a gente para desenvolver alguma palestra, algum trabalho, alguma participação, é sempre um grande prazer mesmo que eu venho e vou tentar aqui fazer o meu melhor para discutir esse tema. Que, na verdade, a gente está discutindo, né, como tema principal a nova era da radiologia, né, os novos desafios e como enfrentá-los, mas muito do que eu vou falar vai servir para outras áreas da medicina, vai servir bastante para estudantes que querem ainda buscar, né, o seu lugar no mercado de trabalho e na residência, para médicos que estão fazendo residência de radiologia ou de outras áreas, e para colegas que atuem em outras áreas e que também possam estar passando por situações, às vezes, semelhantes, e que algumas dicas, algumas sugestões, algumas ideias, né, que a gente vai passar aqui, podem, ocasionalmente, também ser interessantes para esses colegas, tá? Bom, feito essa introdução, eu gostaria de conversar com vocês primeiro sobre uma história, certo? Uma história de uma pessoa que é o Renato. Bom, o Renato, né, não sou eu, logicamente, mas poderia ser, né, pela história dele, como poderia ser um de vocês. O Renato, a história dele começa em Sobral, tá? Talvez alguns de vocês aí conheçam, deve ter gente do Brasil todo, mas Sobral é uma cidade do interior aqui do Ceará, né? Uma metrópole do interior do Ceará que exporta, né, vários médicos e profissionais aí de alto nível para todo o mundo, e inclusive a minha família é de Sobral, né? Então a história do Renato começa em Sobral, de uma família de classe média, onde o Renato sempre sonhou em ser médico e ele tinha uma paixão especialmente pela radiologia, pelo diagnóstico por imagem. Era algo que ele sempre idealizava e que ele queria muito desenvolver essa especialidade dentro da medicina. Então ele conseguiu passar no vestibular, depois de acho que 2 ou 3 tentativas, tá? E ele passou na sua própria cidade. Lá tem uma universidade, um dos campos da Universidade Federal do Ceará, lá em Sobral. E ele, então, cursou a faculdade toda lá. E aí, após a faculdade, ele resolveu, então, estudar arduamente para passar num programa de residência médica, né? Ele queria passar num bom programa e ele tentou muito e se preparou e conseguiu passar num excelente hospital lá em São Paulo. Então, o Renato foi para São Paulo, se dedicou, né, os 3 anos de residência. Ele achava que ia ser muito mais tranquilo do que foi. Diziam para ele que a radiologia era de boa, que era muito tranquilo, que não tinha estresse, mas não foi isso o que ele encontrou na residência. Desde o primeiro ano, ele teve uma grande carga de trabalho. Ele ficava até altas horas da noite no hospital, cobrindo turnos de
exames e acompanhando exames contrastados. E a partir do segundo ano ele começou a ter que dar plantões pela própria residência, na emergência do hospital, onde ele se deparou com muitos casos complexos, teve muitas dificuldades, passou por muitos apertos, né? Mas aprendeu muito também, sempre tinha supervisão de um R3 e de um professor. E quando chegou no terceiro ano, ele teve mais plantões ainda lá nessa emergência, e ele tinha que orientar, né, o residente do segundo ano, além de todas as áreas que ele tinha que estudar ao longo dos rodízios na residência. Então, foram uma residência de 3 anos com muita coisa mesmo para aprender. Sendo que hoje em dia, na radiologia, quando você faz os 3 anos, praticamente você está iniciando um processo. Qual é o processo? De possivelmente você escolher uma área dentro da radiologia para você se dedicar mais especificamente, e aí você pode optar por fazer um ano a mais de residência, de especialização em uma sub-área da radiologia. Então, existem diversas áreas, existe a neuroradiologia, existe a área do músculo-esquelético, que é a área que eu desenvolvo, existe a área da imagem da mulher, do abdômen, do tórax, etc. Então, Renato resolveu escolher a área de músculo-esquelético, coincidentemente a mesma área que eu desenvolvo, que a gente trabalha muito com colegas da ortopedia, da reumatologia. E aí ele fez mais um ano, né, de residência e foi se preparar então para a prova de título do Colégio Brasileiro de Radiologia, o CBR, que é a prova, né, que confere a titulação de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Mas o Renato, quando saiu da residência, ele foi encontrar um mercado de trabalho onde ele se sentia muito isolado. Ele parecia que estava sempre lutando ali contra grandes obstáculos e carregando um peso, né, muito grande sozinho. E parecia que ele cavava aquela mina cada vez mais profunda, mas ele não conseguia achar o tesouro, ele não conseguia achar, não é, o que ele tanto almejava. E aí ele foi, então, né, se deparar, ele estava ainda em São Paulo, se deparar com toda aquela imensidão de gente, de oportunidades ou de caos, né, dentro do mercado mesmo médico e da radiologia. E ele ficou meio perdido, né, dentro daquela situação. Ele terminou, né, a formação dele, teve uma boa formação, mas parecia que faltava algo. Ele estava só tocando exames e exames e exames e ele não estava conseguindo entender exatamente como era o papel dele, o que é que ele tinha que desenvolver, né, para realmente fazer a diferença. E a coisa não parava por aí. Para piorar mais a situação, ele se deparou com a realidade chamada teleradiologia, onde o mercado ele começou a se complicar mais, porque os exames que eram realizados em qualquer lugar do Brasil poderiam ser enviados para outros lugares para serem laudados, e não necessariamente, né, o radiologista que estava naquela região teria o seu posto de trabalho assegurado. E, como se não bastasse isso, também veio aí, né, o advento da inteligência artificial, onde tem, né, redes neurais de computadores que conseguem executar alguns tipos de diagnósticos, algumas interpretações, que também, né, ainda não se sabe o impacto final que isso vai ter dentro do mercado da radiologia. Então, Renato ficou com uma certa ansiedade, né, em saber qual era o papel que ele tinha que desenvolver, como é que ele poderia fazer algo que realmente o diferenciasse e que ele pudesse desenvolver um trabalho de forma mais completa. E aí ele foi, então, buscar uma orientação, ele foi buscar uma ajuda, né, de um sábio lá, era um preceptor já mais experiente, que era do hospital onde ele tinha estudado, feito a residência, mas já estava, inclusive, aposentado, mas era uma pessoa extremamente dedicada e solícita, e recebeu o Renato para conversar. E esse preceptor falou que existia, sim, um lugar
onde o Renato poderia aprender coisas novas, onde ele poderia estar diferente, né, daquele mercado, né, que existia. Não seria um caminho fácil, ele teria que subir aí grandes ladeiras, né, até chegar lá, mas sim que era possível ele chegar e encontrar algo diferente, né, que quando ele chegasse lá ele ia ver que valeu a pena todo o caminho, todo o esforço, toda a dificuldade que ele passou. E independente, né, da época do ano ou do tempo lá fora, aquele lugar estava resguardado e reservado. E lá ele ia ter, então, uma orientação, onde ele ia fazer parte, né, de um grupo, onde as pessoas estavam 100% dedicadas a desenvolver, né, as potencialidades daquele indivíduo. Então, era o que o Renato queria, na verdade, era fazer parte de uma comunidade onde as pessoas estivessem aprendendo, estivessem se desenvolvendo, estivessem juntos em busca de novas habilidades. Habilidades que ele não aprendeu na graduação, habilidades que ele não aprendeu na residência, habilidades que ele não aprendeu na subespecialização. E quais são essas habilidades? Bom, pessoal, a primeira habilidade essencial hoje para um médico radiologista e para o médico em geral é a habilidade de comunicação, tá certo? É a primeira grande dica que eu passo para vocês. É necessário que o radiologista hoje, e assim como outras especialidades, ele não fique só restrito simplesmente no atendimento, simplesmente na realização do laudo. Ele tem que se comunicar com o paciente, ele tem que se comunicar com aquele médico que envia exames para ele, ele tem que se comunicar desde a recepção do seu serviço do hospital para saber como é que está o agendamento, como é que está a demanda, o que é que pode ser feito para ser melhorado. O radiologista hoje ele não pode ficar parado esperando simplesmente passivamente que venham pacientes e para realizar exames com ele. Ele tem que buscar aonde estão esses pacientes, aonde estão essas pessoas e trazer para perto dele para mostrar o seu trabalho, a sua qualidade de atendimento, o seu diferencial. Então, não adianta, certo? A medicina mudou e a radiologia mudou, e se a gente não tomar essa postura proativa, a gente vai ficar para trás, porque tem muita gente já buscando, né, se diferenciar. E isso envolve, inclusive, o trabalho em redes sociais, em mídias digitais, para que você possa ter um maior alcance. Então, aprenda o quanto antes a dominar as ferramentas das mídias digitais e das redes sociais. Bom, com esse trabalho em equipe, com esse trabalho de comunicação, o segundo ponto é o trabalho em equipe, onde não só o radiologista, com todos os demais componentes da equipe do serviço de diagnóstico por imagem, como eu falei, com recepção, técnicos de imagem, enfermagem, os outros colegas radiologistas, todos têm que agir e trabalhar em equipe, mas também com as especialidades afins. A gente tem que se comunicar integralmente com aquela pessoa que está mandando o exame para a gente, com aquele colega que confia no seu trabalho. Então, isso é essencial. Hoje em dia, não tem como o radiologista ficar só parado esperando os exames chegarem. Ele tem que correr e chegar junto dos colegas que estão enviando exames, estão trabalhando em conjunto. Dessa forma, trabalhando comunicação, trabalhando mídias sociais e trabalhando uma integração com os demais setores do diagnóstico por imagem, com as equipes médicas, por exemplo, na minha área, com a reumatologia e com a ortopedia, aí sim você vai passar desse panorama aqui de um caos, de uma multidão, para um panorama onde você pode se diferenciar dentro do mercado. As pessoas não vão estar mandando um exame para a clínica simplesmente, mas eles vão estar mandando um exame para você, porque confiam no seu trabalho, porque querem que você seja a pessoa a responder aquele questionamento, aquela necessidade daquele exame.
Então, isso é muito importante. E aí sim, você vai se tornar, né, um verdadeiro faixa preta na sua área, na sua especialidade, seja na radiologia ou em outra área. E dessa forma, você vai aqui juntamente com o Renato, né, que ele, inclusive, hoje em dia, ele já faz palestras até em congresso da ortopedia, como esse caso aí que a gente colocou até mesmo, né, o jalecozinho aí da SBOT, porque ele conseguiu extrapolar a área da radiologia musculoesquelética e hoje ele é uma pessoa que tem o respeito e a admiração de colegas, até mesmo de outras áreas, e ele então é constantemente convidado a palestrar e participar de eventos, não só na radiologia, mas em especialidades afins. Então, ele pôde voltar para a cidade dele, lá para Sobral, onde hoje ele mora, e desenvolve, né, um trabalho muito bacana, muito legal, onde ele recebe constantemente pacientes aí de diversos colegas médicos que confiam no trabalho dele e somente querem que ele realize os exames destes pacientes. Então, pessoal, de uma forma aqui, né, bem simples e lúdica, nós tentamos fazer um panorama do mercado da radiologia, né, de como ele mudou e os principais desafios que aconteceram nos últimos anos e algumas saídas, né, que a gente pode ter para driblar essas dificuldades e nos diferenciarmos no mercado de trabalho. Hoje eu vejo de forma essencial a necessidade de comunicação, a necessidade de trabalho em equipe, a necessidade de uma comunicação eficiente em mídias sociais e integração com equipes de especialistas. Isso tudo é que vai fazer a diferença no nosso trabalho. Se você acha que é uma especialidade tranquila, se você acha que é sem estresse, infelizmente tenho que dizer que não existe mais isso. Mas eu posso lhe dizer que você consegue sim fazer um trabalho extremamente diferenciado e prazeroso se você enfrentar de forma ativa esses desafios da especialidade e se diferenciar no mercado. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse material que a gente preparou. Estou à disposição em qualquer um dos nossos canais aí para vocês tirarem qualquer dúvida. Sigam o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, que a gente está constantemente desenvolvendo e postando conteúdos na área de diagnóstico por imagem. Vai ser um prazer estar lá com vocês. Mande um direct, diga que me viu aqui nessa palestra, que com certeza vou ter materiais para mandar para vocês e estaremos à disposição. Núcleo MD, agradeço mais uma vez a confiança e o convite. Vocês, como sempre, estão de parabéns pelo belíssimo evento que estão realizando e contem sempre comigo para eventos futuros. Um abraço e até breve, pessoal.